Mas os calvinistas vão dizer, claro, eles vão procurar versículos da Bíblia que deem base para a sua interpretação. E alguns gostam de usar Mateus capítulo 20, versículo 28, que diz: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aí eles pegam esse texto e dizem assim: está vendo? Como Jesus não veio morrer por todos, ele veio morrer por muitos. Não por todos, por muitos. E eles se acham assim muito inteligentes, sabe? Parece assim um cururu teitei todo inchado, um pavão assim fabuloso. Eles enchem a boca para falar isso, porque eles acham que isso aqui justifica o pensamento deles, como se Cristo tivesse morrido por todo mundo. Gente, nós temos inúmeros outros textos que mostram que a morte de Cristo é para todo ser humano. Você não pode pegar um versículo da Bíblia isolado e a partir dele montar uma doutrina louca como essa, que é contraditada exaustivamente por dezenas de outros versículos da Bíblia. Porque se essa lógica fosse certa, como os calvinistas iriam lidar com Romanos capítulo 5, versículo 19? Porque lá em Romanos 5, 19 está escrito assim, ó: pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, pela obediência de um só, muitos se tornaram justos. Aí eu pergunto, então quer dizer que nem todo mundo virou pecador? Pelo pecado de Adão, apenas muitos se tornaram pecadores? Porque é isso que está escrito aqui. E não é o único lugar onde Paulo diz isso. Ele vai repetir basicamente a mesma coisa no versículo 15 do capítulo 5. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só, muitos morreram... Ué, não foi todos que morreram, não? Não foi todos que viraram pecadores, não? Por que Paulo diz no versículo 15 e no versículo 19 que muitos viraram pecadores? Que muitos morreram? Foi todos ou não foi? Claro que foi, gente. O fato é de que a quantidade de gente que vira pecador e morre é muito grande. Ele pode falar dizendo que são muitos ou dizendo que são todos. Tudo depende da perspectiva dele, do que ele quer falar no momento. Um texto não invalida o outro. Porém, o que Adão fez viabiliza a morte dos outros homens. Assim como o que Jesus fez viabiliza a justificação daquele que crê. O pecado de Adão não transforma o homem em pecador e a morte de Cristo não transforma o homem em justo. Mas por meio do pecado de Adão, os outros morrem e por meio da obediência de Cristo, os outros vivem. Mas a experiência é individual. Eu tenho que assimilar aquilo para a minha vida. Eu tenho que participar do processo. É por isso que quando a criança, ela se entrega aos desejos do mundo, ela cresce nesse mundo onde Satanás é Deus, ela vai se anular, ela vai obscurecer o seu coração, vai se tornar insensível, vai viver alheia à vida de Deus, vai se distanciar dele, morrendo espiritualmente, porque a alma que pecar morrerá, e aí daí para frente ela precisa nascer de novo para voltar para a casa do Pai. Da mesma forma, como a pessoa individualiza a experiência do pecado e da morte, a pessoa tem que individualizar a experiência da fé e da salvação. Ela tem que receber a mensagem, crer em seu coração e finalmente ser salva. Não é Adão que determina quem vai ser salvo ou quem não vai, quem vai ser pecador ou quem não vai, e não é a morte de Cristo que determina quem vai ser salvo ou quem não vai. Cada um dará contas de si mesmo diante de Deus.